Na história das lutas do movimento negro no Brasil, a arte e a cultura sempre tiveram um lugar muito importante. Sempre serviram como canais de afirmação e de contestação. Desde o surgimento das primeiras rodas de samba, que eram espaços de encontro e de resistência, até movimentos mais contemporâneos como o hip hop, o rap e o slam. Tudo isso, claro, passando por um legado muito bonito de nomes que a gente conhece, pessoas que são referências para nós, que foram lideranças do movimento negro e que também foram artistas. Nomes como Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra que era uma mulher abolicionista, e outros tantos nomes como Abdias Nascimento, Hélice Mogg, Solano Trindade, Conceição Evaristo, Mãe Beata de Iemanjá, Mãe Estela de Oxóssi, uma lista que pode ser muito grande de um legado muito significativo que foi construído na base de muita luta e de muita resistência. Justamente por ser um canal de afirmação e de contestação, a arte negra tem sido historicamente criminalizada, perseguida, diminuída, invisibilizada e sucateada, de modo que os artistas negros e o movimento negro enfrentam um desafio que é duplo. É o desafio de usar a própria arte para denunciar o racismo e é também o desafio de denunciar o racismo para ter direito à arte, para ter direito à cultura e direito à identidade. Para falar sobre essas questões, eu recebo na entrevista de hoje um convidado muito especial, que é uma das pessoas mais geniais que eu já tive a alegria de conhecer. Ele é um ator primoroso, fundador da Companhia dos Comuns, com um trabalho brilhante nos palcos, sempre muito dedicado a contar as histórias negras a partir de uma perspectiva de emancipação. Fora dos palcos, ele também tem sido um importante agitador e articulador cultural e político. Junto com outros artistas e com outros coletivos, ele foi um dos responsáveis pela articulação do primeiro Fórum Nacional de Performance Negra, um espaço que vem articulando artistas negros para discutir e organizar a luta social e a luta política. Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto Levante, e é com muita alegria e muita honra que hoje eu recebo Hilton Cobra, o Cobrinha. Cobrinha, meu querido, que alegria imensa, que honra, que privilégio ter você aqui no Moro Pequeno. Muito obrigado pela generosidade de ter tirado um tempinho, aceitado esse convite para a gente conversar. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco de você, que se apresentasse um pouco, falasse de si, do seu trabalho, para o pessoal aqui do canal te conhecer também. Prazer é todo meu querido. Esse dia de manhã, às 10 horas, começar a trabalhar contigo, começar meu dia trabalhando consigo. Murilo, querido, eu tenho uma certa dificuldade de passar currículo. Então, como eu sei que essencialmente sou ator, então eu digo somente que eu sou ator. Mas aí eu abro um aspas, abro um parêntese, que sou Hilton Cobra, sou ator. Eu não sou diretor, porque só dirigi uma única peça na minha vida, então não me sinto diretor de teatro, é coisa grande, é coisa muito séria. Contribuir para a criação do Fórum de Performance Negra, contribuir para a criação do Acobem, contribuir para a criação do Olonabé, que é uma mostra de teatro e dança negros brasileiros. Contribuir para a criação da Companhia dos Comuns, que eu acho que nesses 40 anos de carreira, 64 anos de vida, foi, não tenho dúvida nenhuma, o projeto do qual eu participei mais prazeroso, mais fantástico, mais inteiro. Sou gestor público, já dirigi Centro Cultural Zé Bonifácio no Rio por 8 anos, já presidi a Fundação Cultural Palmares por 2 anos e meio, na época da Dilma Rousseff. O que eu posso destacar no nosso período de Fundação Cultural Palmares? Recorde de reconhecimento de comunidades quilombolas, porque é a Palmares que reconhece as comunidades quilombolas. E o que posso dizer é briga junto ao INCRA para liberar a titulação de terras, que até hoje é um problema muito sério, aí que nós temos, depois me cobrem, nós pretos e pretas temos que fazer o quê em torno dessa Fundação Cultural Palmares? Temos que ficar querendo botar esse cara para fora para entrar outro nazifascista? Ou temos que fazer o debate sério da continuidade ou não dessa fundação, com os recursos que realmente possam abarcar as demandas, com a estrutura que possa dar sustentação a essas demandas? É isso que nós temos que descobrir. Porque, na verdade, mais que absoluta, ela foi criada em 88, é uma das coisas mais importantes da luta do povo preto brasileiro, mas que, na verdade, absoluta, ela
Nunca. Ela nunca teve os recursos necessários, nunca teve a estrutura necessária, e é o seguinte, nunca teve o apoio necessário para que ela pudesse exercer o seu papel de guardiã dos aspectos da cultura de matriz africana no Brasil. É uma excrescência dizer que uma fundação daquele micro tamanho, daquele micro recurso, vai dar conta da cultura de 120 milhões de pretos e pretas desse país. Então, é isso que, em relação a Palmares, eu tenho falado e eu posso contribuir aí nesse campo da discussão de quando chegar um governo, porque essa merda que está aí não vai perdurar, porque nós não vamos permitir. E, na verdade, nós não estamos permitindo já desde o segundo dia de governo deles. Não vamos, continuaremos não permitindo. Isso vai mudar. E tomara que mude para um governo, para um sistema que a gente possa realmente dialogar e discutir menos, implantar e implementar mais, com mais força, com mais vigor, com mais poder. Afinal de contas, eu gosto de repetir isso, nós somos 120 milhões de pretos e pretas nesse país, e isso tem que ser traduzido em poder. Querido, muitas dessas coisas que você falou, que você trouxe, tem a ver com um cenário bastante desafiador para a arte, para a cultura negra brasileira, que tem a ver acho que um fenômeno meio duplo, assim, né? Primeiro, com o fato de que os artistas negros, eles têm um papel fundamental, super relevante na construção da visibilidade, na construção de uma agenda política de luta para a população negra, né? A arte negra sempre foi um canal de manifestação muito potente dos desafios e das pautas das vivências da população negra. Mas para além dessas lutas que são feitas pelos artistas negros, existe uma luta em defesa da arte e da cultura negra que é desde sempre apagada, vilipendiada, violentada nesse nosso país, dentro dessa nossa estrutura, e isso envolve esses desafios todos que você tem colocado em relação às questões do governo, a falta de política, a falta de valorização da cultura negra brasileira. Como que você vê esse cenário, esses desafios que a gente tem hoje? Primeiro, você falou em arte, e somente a arte é livre e, portanto, capaz de transformar qualquer coisa. Isso não é meu, isso, se eu não me engano, é do Glauber Rocha, e isso está no primeiro espetáculo, no terceiro espetáculo da Companhia dos Comuns, que é o Báculo, que foi inspirado ousadamente na obra do professor Milton Santos. Eu vou já emendar essa coisa com a criação do Fórum e por que a criação do Fórum Nacional de Performance Negra. Eu acho que eu posso melhor responder tendo esse exemplo e por que a questão do Fórum. O Fórum Nacional de Performance Negra nasceu de uma provocação de uma grande liderança que eu respeito muito, 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 que se chama Edson Cardoso, que ele estava ali. Nós fomos para Brasília, convocados por ele, pelo jornal Iroim, que ele editava, para a Marcha Zumbi Mais 10. Cabia a mim, ali durante a marcha, a minha Vera Lopes, que é uma atriz gaúcha que hoje mora em Salvador, no Largo 2 de Julho, o bairro mais bacana da Bahia. A gente tinha que criar alguma coisa de teatro ali para marcha, teatralizar alguma coisa. Mas terminou que não teatralizamos absolutamente nada durante a marcha, essa questão de teatro. Mas acontece que ele me provocou, né? Aqui é Vera Lopes, vocês podiam discutir alguma coisa, etc. E daí, dessa conversa, nasceu essa possibilidade aqui na minha cabeça da criação de um fórum, de um encontro com diretores e diretoras. Para quê? Para discutir, elencar, discutir, debater propostas para que a gente pudéssemos levar a um órgão público, a governo realmente municipal, estadual, federal, para que atenda às nossas demandas. Então, não era uma reunião para discutir estética, ou como é que é a dicção, barra ao solo, ou eu não sei o quê. Não era isso, não tinha essa preocupação. Era discutir realmente propostas. Por quê? Porque nós não conseguíamos financiamento para os nossos espetáculos, para os nossos trabalhos, não conseguíamos espaço para apresentar também os nossos... Era um sacrifício apresentar os nossos trabalhos. E eu não preciso dizer o porquê.
Porque obviamente que era o racismo. Aí é por isso que hoje eu fico meio puto com esse negócio que as pessoas ficam racismo estrutural, 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 estrutural. Pô, já se fala isso há mais de 20 anos, isso é mais velho do que andar com 2 pés, entendeu? Com 2 pernas, pelo amor de Deus. É muito velho essa questão, as causas disso tudo, desde quando foi, desde a eugenia, no fim do século XIX, início do século XX, período em que viveu Lima Barreto, entendeu? Já é isso, é o racismo que não nos quer. Não nos quer no comando, e para que não tenha comando, não nos quer que a gente faça, que a gente exercite. Então, por que isso tudo? Porque entendemos de que a cultura de um povo, eu costumo dizer que o teatro é o extrato da cultura de um povo. A gente sabe que o quanto que é fundamental a cultura para a nação negra brasileira. O que é que a arte pode realmente mudar de interessante para a nação negra brasileira e para a nação como um todo? Agora, os mecanismos para isso. Isso que a gente precisava discutir, os mecanismos. Foi ótimo, tiramos uma carta, fomos ao ministro Gilberto Gil, eu, o Márcio, o professor Biratã, que na época era presidente da Fundação Cultural Palmares, falecido professor Bira, mas a queridíssima Leda Martins, nós fomos ao Gil, e a partir daí, a partir desse primeiro fórum, que foi em 2005, de fato, por termos, sim, por estarmos dialogando com o governo, que era o governo do PT, primeiro mandato do governo do PT, claro, tivemos alguns acessos, tivemos algumas aberturas de fato, né? Nós vimos que a partir do fórum tivemos uma coisa essencial. Aquela época era uma febre os editais, mas não tinham representações negras dentro para julgar os projetos. Entendeu? Conseguimos abrir isso, sobretudo em órgão, um órgão como a Funarte. Entendeu? Não que a Funarte abriu de bom grado, não, ela teve que brigar com a própria Funarte. Durante o governo PT, da importância de se ter pessoas negras em comissões julgadoras. Compreendeu? Tivemos, por exemplo, o que se tem até hoje, que é aquele prêmio, que é o prêmio da Fundação Cultural Palmares, tudo é dessa época, tudo é por conta do fórum. Então, a importância é importante esse tipo de organização para trabalhar, para reivindicar de governos apoios às nossas demandas, financiamentos, etc, etc, etc. Nesse sentido é que eu digo para você e tal. Agora, nós observamos um retrocesso enorme. Então, nós observamos que tudo aquilo que nós conquistamos e tudo aquilo se traduz em pouca coisa, perdemos. Hoje você não tem... depois daquele golpe a Dilma com o Temer, e que as pessoas costumam esquecer, nós estamos perdendo espaço. A Palmares, com o pouco espaço que tinha, perdeu espaço. Não temos mais ministério, comunidades quilombolas não são mais reconhecidas, titulação de terra quilombola, pelo amor de Cristo, nem pense nisso, pô, nem pense nisso. Então, nós fomos perdendo. Por que nós fomos perdendo? Daí é que a gente vai ter que discutir tal. Eu acho que são decretos frouxos, leis frouxas, leis que são capazes de dar certos resultados hoje, mas que depois de amanhã, entre governo ou em outro governo, essa lei é instituída, ou simplesmente não se dá valor àquela lei para que ela possa apoiar as nossas demandas. Por isso que a gente tem, que eu acho, depois dessa eleição, as prefeituras. Essa eleição mostrou que é possível a gente fazer, vamos dar um recorte do âmbito do parlamento, aquele lugar onde realmente se cria as leis para dar apoio às demandas brasileiras, para o bom viver do povo preto, para o bom viver da nação brasileira. Então, vejamos, eu acredito que nós temos que ter um tipo de organização tal para que logo em seguida a essa eleição começar a trabalhar a questão das eleições pretas para 2022. Olha, nós tivemos pouco tempo, tivemos o advento estamos no meio de uma pandemia, e olha, o relativo sucesso, mais sucesso dessas candidaturas indígenas, negras, trans, e bote mais o que você quiser aí dentro disso, tá? Candidaturas femininas e eleições femininas. Quer dizer, é possível. Eu quero
muito participar e muito desta campanha de vote, o voto preto para 2022, sobretudo para o parlamento. Eu acho que aí é uma possibilidade. Ponto. Ponto. A outra possibilidade é que nós temos que prestar atenção de que a gente conquista uma coisa e perde duas, conquista uma coisa, avança num e perde tantos. O racismo está aí, alicerçado pela eugenia, e nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque nós estamos vendo que nem no 20, até no 20 de novembro, você tem um massacre como aquele que tivemos com João Alberto. Quer dizer, o racismo é como a água, né? Não respeita fronteiras, né? Não respeita a fronteira. E num determinado momento, nós também temos que ter a maturidade para perceber também de que tudo que nós estamos fazendo de forma pacífica ou querendo mudar, querendo uma nação melhor através de lei, através de parlamento, através do jogo político, tudo isso nós queremos. Através do fazimento, do fazer do nosso teatro, que traduz a vida da gente preta ali nos palcos, tudo isso é pacífico, né? A partir das nossas lives, onde nós chamamos atenção àquele contingente racista da população brasileira. Pare porque está virando uma panela de pressão. E se não pararem, nós temos que ter maturidade e coragem suficiente para ir para a rua de forma pacífica, mas dispostos e dispostas a reagir com força. É evidente que nós não temos o aparato da força, que são as armas, etc, etc. Nem sei se a gente quer exatamente isso, entendeu? Mas uma vez 120 milhões de pretos e pretos na rua, não tem fuzil que nos tire. Não é? Aí fica, Cobra, você quer a luta armada? Eu quero a luta armada se não tiver jeito. Nós não temos o ímpeto, sangue dessa coisa de luta, de arma, de matar, etc. Não temos isso. Mas o Estado tem. O Estado brasileiro, ele é matador, não é? Quer dizer, essas coisas todas eu estou falando, mas tudo isso vira dramaturgia, tá? Então, para mim, tudo isso que nós estamos aqui debatendo, essa forma de fazer, também é arte, porque isso tudo vira dramaturgia. Então, não é mais possível a gente perceber, por exemplo, no dia 8 de novembro, a Polícia Militar da Bahia entrou no Curuzu e matou um menino de 7 ou 9 anos de idade, Railan, com um tiro no peito. Vamos lá. Um revólver deve ser desse tamanho. Uma bala daquela entrar no peito de uma criança. Vamos lá pensar. O cara vai lá, atira. Uma bala, o efeito que aquilo causa no corpo de uma criança, de qualquer pessoa, de uma criança de 7, 8 anos. É preciso detalhar um pouco, entendeu? Para que a gente preta se toque, que cada coisa dessa a gente tem que ir para a rua. Cada acontecimento desse nós temos que ir para a rua. Porque é o seguinte, ou a gente muda o sistema de governo, de política, econômico, ou atenção, não tem saída para nós pretos e pretas. Porque esse sistema não nos abriga. Não nos abriga. Então, se a gente perceber... Ok, então vamos dar um ponto aqui, porque senão, papai, eu fico gastando e parecendo que eu tenho muito conteúdo. Não tenho tanto, não. Eu tenho meia hora de conteúdo. Querido, tem muitas coisas, muitas pistas importantes aí nesse debate como um todo, assim, porque é um desafio muito complexo, né? Não dá para falar de um problema específico quando a gente pensa em termos dessa estrutura toda que tem aí. Mas, assim, encaminhando a discussão, eu queria te ouvir falar um pouco também sobre alguns desafios mais específicos que a gente tem nesse campo da arte, da cultura, quando a gente olha para essas nossas tradições, né? Você é uma pessoa que está com a sua trajetória muito no campo do teatro, na arte, nessa luta nas políticas públicas, também nesse campo.
E a gente percebe que, para além dessa invisibilização, desse apagamento que a gente tem quando a gente olha para essas artes que são vistas como mais tradicionais, como a dança, o teatro, a performance, no Brasil a gente tem uma desvalorização extrema das manifestações como o samba, o jongo, o maracatu, o coco, o congado, toda isso que você chamou de caldeirão cultural, que também passa por um apagamento muito extremo quando a gente olha para essas manifestações, e a gente também tem um desafio muito grande de resgate dessa cultura e de resgate do próprio direito à memória e à tradição da população negra no Brasil, né? Eu digo assim, por exemplo, do que eu falei anteriormente, os mecanismos, né? A gente percebe isso, a gente sabe. O que nós precisamos realmente agora é criar a possibilidade de um governo, de governos, que a gente possa dialogar para que a gente crie mecanismos para combater esse apagamento. E combate o apagamento dando possibilidade de realizações artísticas, culturais. Então, quais são os mecanismos para isso? Entendeu? Por exemplo, a gente voltar com aquele projeto que eu acho uma das ideias mais extraordinárias, os pontos de cultura. Os pontos de cultura, aí eu volto a dizer que eu fui 2 anos e meio presidente da Palmares. Os pontos de cultura desses projetos, deve ter sido a ideia mais extraordinária. Vamos botar lá um marco temporal. Eu acho que nós estamos em 2020, deste século até agora. Você já imaginou, aí essa questão vamos para a questão do apagamento. Você já imaginou a cada esquina, exagero por desejo meu? Se a cada esquina você tem um aparelho cultural, um ponto de cultura, entendeu? Eu moro em Santa Teresa, que é um bairro de artistas. Você já pensou, Santa Teresa, a cada esquina ou a cada encruzilhada de Santa Teresa ter um ponto de cultura? Você tem um ponto de cultura ali que são as matrizes, as capoeiras, jongo, maculelê, o samba e etc. Daí a pouco você tem um outro ponto de cultura que está dedicado ao teatro. Aí você tem um ponto de cultura que é dedicado à leitura. Você já pensou um bairro como Santa ter uns 10 pontos de cultura para ocupar, entendeu? E que certamente ocuparia essa população de Santa Teresa? Você imaginou você rever essa questão dessa lei Rouanet, entendeu? E obrigar aos empresários, estou dizendo isso tudo, quando voltar a possibilidade de você discutir com o governo, né? Sério, e que nos acate. Não é? Você já pensou você discutir essa questão dessa lei Rouanet, que é a lei de incentivo, e você tem um artigo nessa lei dizendo a empresa que quer se beneficiar, que queira se beneficiar da lei de incentivo, ou seja, a renúncia esqueci o nome correto técnico, da lei de incentivo, ela é obrigada a destinar 20%, por exemplo, para a arte e a cultura de matriz africana no Brasil. Uma coisa simples. É um artigo ali, é simples. A discussão com o Senado, com a Câmara Federal, foi gigantesca. Não conseguimos. E se essa lei perdurar, quando voltar essa questão de patrocínio, não nos enganemos. Não nos enganemos. Nós não vamos estar inseridos. Não vamos estar inseridos. A não ser que a gente realmente trabalhe para esse 22 ser realmente um negócio extraordinário e diferente. Cabe também a nós. Cobra, você já falou um pouco disso, mas eu queria te ouvir falar especificamente sobre isso, que você tem palavras que sempre me inspiram muito, sobre qual é o lugar disso tudo nessa nossa luta, nessa nossa trajetória de emancipação, o lugar da arte, o lugar da cultura. Por que é tão importante para a população negra que está disposta a pensar política, a pensar um projeto, a pensar transformação, pensar revolução? Por que a gente precisa centralizar a nossa preocupação com a arte, com a cultura e com nosso direito à memória, as nossas tradições? É uma pergunta que talvez seja meio óbvia, meio evidente, mas acho que é importante a gente falar dessas coisas também. Primeiro que nós somos também artistas. Nós somos, quer dizer, nós estamos aqui discutindo, combatendo
mas é dentro dessa nossa bolha que é a arte e que é a cultura. Primeiro é isso, né? Que nós estamos dentro dessa bolha. E aí nós temos as nossas responsabilidades também de ir melhorando os nossos caminhos, né? Iluminando também os nossos caminhos, né? Defendendo isso de que... Eu gosto sempre de dar exemplos. Olha só, eu acho que o orçamento... Hoje eu estou mais falando da minha cadeira de gestor do que qualquer uma outra coisa. Olha só, eu acho que o nosso orçamento, a cultura, não sei se você sabe se é 1%, 1,5%, se nem chegou a 1%, mas seja 1%, 1,5% ou 2%, você veja que coisa louca e absurda. Não é? Nós só temos direito a esse mínimo percentual para poder tocar a arte e a cultura de uma nação brasileira que, por si só, ela produz cultura. Ela vive, consome, produz arte. O quanto que o Brasil perde por conta dessa falta de investimento? A economia criativa, tal. O quanto que se perde a economia criativa por falta disso, não é? Quer dizer, você já imaginou se nós tivéssemos recurso suficiente para tocar essa arte, essa cultura? Agora você ficou confinado, o Brasil inteiro quase ficou confinado. Quem não consumiu arte e cultura nesse confinamento? A arte e cultura é ou não é um elemento básico, como beber a água e como comer, para viver melhor. Você consome arte, consome cultura, você tem mais condições de digerir as coisas que se apresentam. Você não vive sem uma poesia. Você não vive de forma alguma sem uma música. Então, eu só quero responder. É a resposta mais curta que eu quero dar para você nessa entrevista toda. Não se vive sem arte e não se vive sem cultura. Por isso que nós, inclusive, que somos os fazedores de arte e de cultura, nós temos, sim, obrigação de participar, defender, lutar para melhorar e ser feliz. Nós temos direito à felicidade. Todo povo brasileiro tem direito à felicidade. Eu duvido que tenhamos felicidade sem consumir arte, sem consumir a cultura. Maravilhoso. E aí eu queria, para a gente ir encerrando essa nossa conversa, te pedir para apontar caminhos. Sei que tem uma longa trajetória, tem acompanhado a construção de muitos movimentos que têm se organizado, movimentos de artistas, que além do seu trabalho de fazerem arte, fazerem cultura, também estão se organizando em defesa, não só do direito à arte e à cultura, mas em defesa de tantos direitos que são negados para a população negra. Artistas negros, pessoas que estão querendo contribuir com esse movimento, com essa caminhada, quais são os caminhos para as pessoas se engajarem, se envolverem, abraçarem essa luta? Eu diria que eu gostaria que você me perguntasse qual é o caminho. O caminho é: levante-se, povo. Seja mais indignado. Você pode se levantar reunido, criando possibilidades para alimentar essas questões que nós falamos, da questão da legislação. Você pode se levantar defendendo o seu teatro. E se essa minoria racista que nos manda, que nos comanda, entendeu? Ainda não entender de que ela tem que mudar. Ela que tem que acostumar o ouvido para ouvir coisas novas, acostumar o seu olho para olhar coisas novas, né? Uma inserção dessa comunidade preta entrando também nas áreas de poder, etc. Entendeu? Ela vai sofrer também, porque nós vamos para cima dela. Nós vamos para cima dela. Levante-se, nação brasileira. Maravilhoso, querido, muito obrigado por esse nosso papo. É sempre muito bom te ouvir falar, sempre gosto muito de sentir essa sua energia boa de convocação, de transformação
que você joga para cima da gente. Obrigado pela sua participação tão generosa nesse projeto. Para quem está assistindo, queria dizer que eu vou deixar aqui no link desse vídeo as redes do Hilton Cobra, o trabalho desses coletivos, desses movimentos que todos que ele citou aqui, porque é importante que a gente conheça, que a gente se aproxime, e é isso, que a gente se levante mesmo, né? O nome desse projeto é Levante, não é por qualquer coisa. A ideia é que a gente se levante mesmo para fazer esse movimento de transformação, de revolução, de organização, sobretudo, que é muito importante. E é isso, Cobrinha querido, muitíssimo obrigado, que alegria ter você aqui, que alegria trocar esse papo contigo e a gente tá junto, viu? Olha só, eu nem me lembrei que o nome do programa era Levante. É Vou isso. pegar, bota o link aí do Traga a Minha Cabeça, porque eu preciso divulgar, porque Lima Barreto está mais presente do que nunca nesse momento do Brasil. Beijo, beijo. Beijo grande, querido. Parabéns. Um abraço, um abraço.